Bom, a gente volta agora a falar sobre política, né? Os deputados e senadores que estão já de recesso, mas que nos bastidores, a gente sabe, continuam trabalhando. A gente vai conversar agora com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortez. Bom dia para você, Rafael. Me ouve bem por aí? Escuto sim, Tainá. Bom dia a todos. Bom dia, Marcela. Bom dia aos ouvintes do Link Record. Tá certo. Vamos começar lá pelo Congresso, então, por Brasília, porque a gente tem acompanhado uma série de encontros do presidente Temer com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Parece que o clima não anda muito bem entre eles dois. O Michel Temer, que teria tentado, né, persuadir deputados dissidentes do PSB a migrarem para o PMDB e não para o DEM, como era previsto. Como é que fica a relação de Rodrigo Maia com Michel Temer diante disso? Muito estremecida, não é, Rafael? É uma relação difícil, né? Uma relação marcada por momentos de cooperação, em que tanto o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, e o Michel Temer, como líder do governo, cooperam em direção à implementação de agenda econômica, então mostram algumas sintonias, mas esses momentos de cooperação são marcados também por tensões políticas naturais, em linha com a crise política que ameaça o mandato do Michel Temer, e o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, assumiria se esse cenário se concretizar e, portanto, há naturalmente uma tensão entre ambos, e o resultado desse processo vai ser muito importante para a gente entender o cenário na volta do recesso parlamentar. Agora, Rafael, esses dissidentes do PSB, né, que estão, no primeiro momento, iriam para o DEM, aí Michel Temer foi lá conversar com a Tereza, que é a líder do PSB na Câmara, para tentar negociar. Depois ele negou que teria tentado negociar a vinda desses deputados para o PMDB. Esses deputados devem ir para onde? Ainda é difícil o prognóstico, né? Acho que o que é importante a gente ter em conta é que, de alguma maneira, esse é um processo normal dentro do sistema político brasileiro, né? Tem uma coalizão de partidos grandes, existem mudanças na balança de poder entre essas legendas, e o que ganhou gravidade nesse caso foi a ideia de que a eventual migração desses deputados para o Democratas poderia fortalecer o partido do presidente Rodrigo Maia. Isso foi visto no Planalto como algo a ser preocupante, especialmente porque o Rodrigo Maia, antes dessa discussão, acho que exagerou um pouco na sua posição em relação à medida provisória da reforma trabalhista, e aí acabou gerando um pequeno desgaste, enfim, que vai ter que ser lidado agora pelas partes para tentar minimizar esse barulho quando retomarem as atividades legislativas. Agora, isso não enfraquece a imagem do presidente Temer diante dos próprios aliados, né? Já que ele está, me parece, ali fazendo uma maratona de reuniões, correndo atrás de um, aí corre atrás de outro para se explicar. Isso não é bom para a imagem dele como presidente, né? Enfraquece a imagem de Temer e acaba fortalecendo a imagem de Rodrigo Maia. É um cenário bem complicado para o presidente, né? Já é naturalmente difícil lidar com uma coalizão multipartidária, né? Uma série de partidos importantes dentro da base aliada, e cada movimento do presidente pode ser percebido como um aceno ou um ato de traição, enfim, de difícil resolução dentro da base, especialmente no momento em que o mandato corre risco, né? Não vale sempre lembrar que existe uma necessidade do Palácio do Planalto, com a retomada dos trabalhos legislativos, mobilizar cerca de 342 deputados para ter a sessão que vai votar sua denúncia, né? A denúncia do Ministério Público contra o presidente Temer. Mobilizar apoio para essa votação em um quadro de crise política e com todos esses meandros da política não é uma tarefa trivial para o presidente resolver. Exatamente, por isso mesmo que ele quer esses deputados até para votarem, né, a favor dele, para barrar a denúncia contra ele no plenário da Câmara em agosto. Agora, o DEM, que estava ali num momento ruim, né, está cada vez diminuindo mais, ganharia ali, se todos esses dissidentes do PSB, acho que são 14, se não me falha a memória, fossem para o DEM, ganhariam um fôlego, né, no momento em que, claro, como você bem disse, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pode
assumir caso o presidente Temer seja afastado. O DEM, então, aparece como uma alternativa? O DEM enfrenta um momento bastante interessante da sua história, né? Um partido que perdeu bastante força ao longo dos anos do PT, né, no governo, foi um pouco deslocado em termos de relevância para o impacto político, perdeu muito deputado, viu o nascimento do PSD, enfim, ficou subordinado dentro do debate mais amplo da política brasileira, mas agora com a chegada do Rodrigo Maia à presidência da Câmara, o partido ganha novamente uma janela de oportunidades para se reforçar, especialmente às vésperas do calendário eleitoral de 2018 e que provavelmente vai marcar uma mudança grande na correlação de forças dos partidos e aí abrindo a possibilidade do Democratas ter novamente um bom desempenho. Então, essa pergunta é muito importante porque, no limite, ela antecipa uma provável mudança na composição partidária que a gente vai assistir a partir das eleições de 2018. Legal, a gente conversou com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Rafael, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos.